Aqui no nosso título, conceito, fisiopatologia, diagnóstico e bases do tratamento. Eu vou dar uma bela resumida e colocar os pontos práticos aqui que a gente tem com relação à sarcopenia. Gente, lembrar para vocês uma coisa. Etimologia da palavra, né? Qual é o significado de sarcopenia? Sarcos é carne, penia é redução. Então, redução de carne. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, independentemente do slide que está aí, quando a gente avalia a pessoa com sarcopenia, você quer saber se a pessoa tem sarcopenia, parece que a força muscular, a performance muscular, ela ganha mais importância do que a massa muscular propriamente dita, tá? Vale lembrar o seguinte, além de reduzir qualidade de vida, como vocês estão vendo aí nesse slide, é uma meta-análise, uma baita revisão sistemática, com aqueles questionários, estudos muito bons aí que foram avaliados nessa revisão, a gente vê que qualidade de vida está ruim, expectativa de vida é reduzida nas pessoas com sarcopenia, essas pessoas têm mais chance de ter síndrome metabólica, risco cardiovascular também está aumentado. Se a gente pegar uma paciente ou um paciente com síndrome metabólica e diabetes tipo 2 incluído na síndrome, e se essa pessoa tiver sarcopenia, a expectativa de vida dela é menor. Quero chamar a atenção para um detalhe bem endocrinológico aqui. Quem tem diabetes tem, em média, 5 a 7 anos de menos expectativa de vida. Essa pessoa vai morrer 5 a 7 anos antes. Diabetes vai comer uma parte, quase uma década da vida dessa pessoa. Se ela tiver sarcopenia, vai comer um pouco a mais, tá certo? Ela vai viver menos ainda. Fora a qualidade de vida, a performance muscular, a função muscular que vai estar bem prejudicada. E, claro, se sarcopenia está ligado à redução de expectativa de vida, que nada mais é que o aumento da mortalidade em pessoas simplesmente com sarcopenia, imagina uma pessoa com diabetes tipo 2. E eu chamo a atenção, e esse é um dado bem exagerado, porque quem tem sarcopenia tem mais chance de DM2, e quem tem diabetes tipo 2, além da resistência insulínica, etc., que é um fator de risco para a sarcopenia, pela hiperglicemia, vai ter mais tendência à sarcopenia também, tá? Agora, como é que a gente faz o diagnóstico de sarcopenia? Esse é um ponto importante. A gente tem critérios para diagnosticar. Baixa ou pouca redução da força muscular, pouca massa muscular ou músculo de má qualidade e redução da performance, da capacidade física. Pois bem, a gente começa fazendo essa avaliação para pensar que aquele paciente pode ter sarcopenia através da anamnese e a gente vai atrás de força muscular. Se a gente fica convicto, se a gente confirma que o paciente tem redução da força muscular, aí a gente vai avaliar a massa muscular. Se ele tiver pouca força e pouca massa muscular, ele tem sarcopenia. É simples assim. Agora, quando ele tem sarcopenia, a gente vai avaliar a gravidade dessa sarcopenia. Se ela é severa, fazendo anglicismo, ou não. E aí a gente vai colocar o paciente para fazer os testes de capacidade física, tá? É simples assim, mas eu trouxe essa aula hoje aqui justamente para a gente seguir o step by step prático. Chegou o paciente no consultório, o que a gente faz? A gente tem um fluxograma aqui com 4 passos para a gente avaliar a presença e a gravidade de sarcopenia. Então, como eu falei, avaliar a força muscular, isso a gente faz inicialmente pela anamnese, tá? Suspeita clínica. E através da anamnese a gente tem um questionário chamado SARC-F, que foi, vamos dizer, incrementado, inclusive por um pessoal brasileiro da região sul, que é o Calf Circumference, que é a circunferência de panturrilha, tá? Esse questionário, ele tem algumas perguntas, eu vou facilitar a vida de todos, que eu traduzi aqui. Você pergunta para o paciente, quanto que é fácil ou difícil para você carregar um saco de arroz? 4,5 kg, 5 quilos praticamente. Você vai dando pontuação. Olha, é muito difícil, eu não consigo. Você dá nota 2. E você vai vendo como é que é a marcha,
se é fácil levantar de uma cadeira, de um sofá, né? Às vezes o paciente está sentado naquele sofá que é velho, ele senta, vai o bumbum lá embaixo, a pessoa não vai conseguir levantar com facilidade. Se ela teve queda no último ano, se ela subiu escada ou sobe escada com facilidade, e esse é o SARC original, SARC-F. E quando você coloca a circunferência de panturrilha, você tem um valor de corte. Medindo a circunferência da panturrilha na linha média aqui da perna, mulher tem que ter mais que 33, ou seja, tem que ter 34 ou mais de circunferência, e homem tem que ter mais que 34, ou seja, tem que ter 35 ou mais. Quem tem uma sugestão, né? O paciente que você acha que tem mesmo sarcopenia é aquele que tem mais do que 10 pontos. Se ele tiver 11 pontos, já é sugestivo de sarcopenia, tá? Vejam que panturrilha aí, se o paciente já tem uma circunferência de panturrilha abaixo desses valores de corte, seja homem ou mulher, ele já ganha 10 pontos. Quer dizer, se ele somou mais um pontinho ali naquelas perguntinhas que eu fiz inicialmente, ele é altamente sugestivo para ter a sarcopenia. Se ele não soma os 11 pontos, ele ficou lá até 10 pontos, não parece ter sarcopenia, você já pode, de maneira didática, é claro, tá, pessoal? Mas tirar ele desse processo, já descarta o problema para ele. Mas, e se ele tiver um score 11 ou mais, ele tem suspeita clínica. E aí a gente vai sair da anamnese e vamos avaliar a força muscular ali, face to face com o paciente. Nós vamos testar a força dele. Dá para fazer de várias formas. As que a gente tem aqui, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, que, por fim, captou essas informações todas do consenso europeu para sarcopenia, é o hand grip e o teste de levantar da cadeira. O hand grip custa uns 150, 170 reais, mais ou menos. Quem tem é ótimo, tem consultório, e você vai pedir para o paciente com a mão boa dele fazer a força ali. Homens têm que ter mais do que 27 quilos de força de preensão e mulheres têm que ter mais do que 16 quilos. Ou, se você não tem o hand grip, você pede para aquele paciente ou para aquela paciente sentar e levantar da cadeira. Pode colocar o bracinho aqui, né? Faz aqui um X, né, no tórax. E em 15 segundos, que você marca ali no consultório, o paciente tem que sentar e levantar no mínimo 5 vezes. Se ele não tem uma força de preensão, com esses valores de corte, homem e mulher, e se não consegue sentar e levantar pelo menos 5 vezes, a gente, sim, vai dizer que esse paciente realmente, que era antes suspeito só para sarcopenia, que ele tem agora redução de força muscular. E isso é importante. Porque a partir do momento que ele tem redução de força muscular, ele vai ser testado com relação à massa muscular, tá certo? E a massa muscular, existem vários métodos que a gente pode utilizar. Eu vou dar aqui ênfase, para a gente até passar mais rápido, para a DEXA, para a densitometria de corpo inteiro, que é, dos métodos de avaliação corporal, o considerado gold standard, tá? A gente aqui vai falar, a princípio, de massa magra, tá certo? No consenso europeu, a gente fala de massa magra. Vocês estão vendo aqui que no slide, que está na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes para tratamento dos idosos, eles falam em massa muscular. Queria só lembrar vocês que quando você faz a densitometria, você não quer ver o que tem no mediastino, no tórax, no abdômen, por isso que se usa membro inferior, membro superior. Você está vendo as regiões apendiculares, tá? E a gente está avaliando massa magra, lembrar que massa muscular, mais ou menos 50%, 60%, 50%, 70% da massa magra, perfeito? Agora, os pontos de corte que a gente tem, quando a gente, através do exame, recebe o resultado, homens teriam que ter pelo menos 20 quilos de massa magra estimada e mulheres 15 quilos. Repito, eu estou falando massa magra porque eu estou parafraseando o consenso europeu. Não o que está no slide aqui, que eles já estão colocando como massa muscular diretamente. É porque na região apendicular é quase tudo igual, massa magra e muscular. Agora, para tornar uma maneira de mais acurácia essa quantidade de massa magra, a gente usa o índice de massa magra apendicular, que é nada mais, nada menos do que a massa em quilos
somado dos 4 membros sobre a altura elevada ao quadrado. Aqui, slide que eu estou mostrando para vocês, o valor de corte para homens, 7 quilos por metro quadrado. Para mulheres, eles colocam 6 quilos por metro quadrado, no consenso europeu, que eles, na verdade, pegaram isso aí do consenso australiano, 5,5 quilos por metro quadrado. A gente, até 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos uns valores de corte para esse índice para o brasileiro e para a brasileira. Hoje, a gente já tem. A Abraço, que é a Associação Brasileira para o Estudo do Metabolismo Ósseo e de Osteoporose, ele coloca que para o homem adulto do Brasil, 7,77 e para a mulher, 5,62, tá? Apareceu aqui pequenininho ó, embaixo, que eu não estou vendo aqui na minha tela, tem um negócio na frente aqui. Espera aí que eu vou ocultar, espera um pouquinho, 2 segundinhos aqui, que acho que vai aparecer para todo mundo. Aê! Boa, boa. Mas assim, tem que decorar, né? Porque acontecem esses imprevistos aí na hora. Gente, tem pouca força. Primeiro na anamnese, suspeita, com SARC-F, call circumference, que eu falei. Você confirmou com o teste da cadeira ou com apreensão, que tem pouca força, e você viu que tem pouca massa muscular, já diagnosticou sarcopenia. E aí você vai fazer alguns testes para avaliar a gravidade dessa sarcopenia. É muito comum fazer o teste de caminhada, o paciente tem que andar com pelo menos 0,8 metros por segundo. Pode chegar em 4 metros, você tem que fazer esse percurso em 5 segundos, tá? É um método mais fácil. Tem método que o cara tem que sair andando na pista de atletismo, é mais complicado já para a gente fazer a caminhada de 400 metros, teria que ter um local próprio para fazer, já faria aí um mutirão de pacientes, vamos dizer assim. A verdade é que, a partir do momento que você determina a gravidade, se o paciente ele não tem realmente uma performance, ele tem uma sarcopenia grave, é pior o prognóstico dele sob o ponto de vista de risco, inclusive de mortalidade. O paciente com pouca massa muscular tem que ser tratado diferente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar primeiro que o coração é um músculo, né, pessoal? Estou aqui, abri um parênteses aqui, que me ocorre agora essa informação. Depois dos 60 anos de idade, qualquer ser humano normal perde 1% de massa de miocárdio por ano, só para vocês terem uma ideia. Imagina quando a gente fala de uma pessoa sarcopênica, uma pessoa, inclusive, que possa ter sarcopenia, e com isso vai ter uma taxa metabólica basal menor, ela ganha peso e começa a acumular gordura visceral, gordura inflamatória. Quem tem gordura visceral aumentada, tem mais gordura ectópica. Gordura no fígado, no pâncreas, no rim, mioesteatose, que todos vocês conhecem, mas tem esteatose cardíaca, gordura epicárdica, pericárdica, gordura intramicelular, o que leva, dentre outras coisas, além de insuficiência cardíaca, leva a aumento de risco para doença arterial coronariana, porque a gordura que fica no coração, ela tem a mesma origem embriológica da gordura visceral, é uma gordura que está ligada à produção de citocinas, etc. Ou seja, é um paciente que tem mais risco para inúmeros problemas, inclusive o cardiovascular, que eu estou comentando aqui. Se a gente for pensar agora, já conceituei, fiz o diagnóstico, vocês fizeram comigo, e agora falando na fisiopatologia, gente. A gente tem uma figurinha aqui de um artigo de 1 ano e pouco atrás, muito simples, né? Pega um paciente que tem, por exemplo, o quadro de obesidade sarcopênica, porque vocês sabem que a sarcopenia não está só ligada à idade, né? Ela está associada também, além disso, à presença de obesidade. Então, quando a gente pega uma pessoa com muita gordura, e além de muita gordura, ela vai ter uma outra doença, que é pouca massa muscular, e a gente pode falar pouca massa magra, porque o conceito se estende de sarcopenia para osteosarcopenia, a gente pode ver uma pessoa que tem maus hábitos, pessoas sedentárias, que não comem adequadamente, comem muita gordura saturada, muito alimento palatável calórico, e que vai aumentando a idade, entra na fisiopatologia, é aquela pessoa que tem aqui no slide, ó, aumento da gordura visceral, para quem não lembra, fica no omentô, no mesentério, no retroperitônio, é a gordura que produz citocina inflamatória e adipocina inflamatória. E sim, gordura
que fica na região visceral se associa à redução da adiponectina, um dos únicos hormônios bonzinhos sob o ponto de vista metabólico. Essa pessoa vai ter gordura visceral e ectópica, que é a gordura disfuncional, vai ter resistência insulínica e tudo para apresentar síndrome metabólica. Vale lembrar que é uma pessoa que muitas vezes é sedentária, e sedentarismo é doença. É uma pessoa que, sendo sedentária, provavelmente vai ter uma aptidão cardiorrespiratória ruim. E aqui a gente tem que colocar aquele conceito que a aptidão cardiorrespiratória, ou capacidade cardiorrespiratória, tem que ser considerado um sinal vital, porque está associado à morbimortalidade também, né? Então, é uma pessoa que vai ter mais risco de apresentar milesteatose, e a milesteatose, em última análise, acaba diminuindo o crescimento muscular. Você vai ter muito tônus de miostatina e pouca irisina, claro, em última análise, mas eu queria lembrar vocês que a milesteatose, ela é um excelente preditor de mortalidade. Parece predizer mortalidade mais do que esteatose hepática e do que a própria obesidade propriamente dita, tá? Mas eu queria fazer o seguinte com vocês, eu queria esmiuçar melhor essa fisiopatologia. A gente vai ter um tempinho aqui, 1h25, em 5 minutos eu vou colocar isso aqui para vocês de obesidade sarcopênica, sarcopenia, no contexto da resistência insulínica e do diabetes tipo 2. Vocês vão ver que muitas das pessoas que a gente atende no dia a dia tem tudo isso aí que eu vou mostrar nesse slide. Então, respirem fundo e acompanhem comigo. Vamos lá. Pessoa com obesidade, ela tem realmente um aumento de gordura corpórea, senão não teria esse diagnóstico. Se ela tem aumento de gordura corpórea, muito provavelmente, a gente sabe que 95% delas tem gordura visceral aumentada, e quem tem gordura visceral aumentada tem mais gordura ectópica, como eu já mencionei. Só 5% aí, de acordo com algumas séries de estudos, das pessoas com excesso de gordura corporal tem gordura subcutânea, não tem uma gordura que é metabolicamente deletéria, tá? Então, dentro desse contexto de excesso de gordura disfuncional, vamos lá. Aqui eu estou mostrando a gordura visceral, estou mostrando os focos de gordura ectópica, da esquerda para a direita, milesteatose, gordura visceral, esteatose hepática, esteatose cardíaca, gordura periarterial, perivascular e gordura no seio renal, que comprime o seio renal com os vasos, vai chegar menos sódio na mácula densa, e o que o rim faz? Opa, vamos ativar o sistema justaglomerular para quê? Para reter sódio e água. Aí já começa a hipertensão. Antes da pessoa ter resistência insulínica, ela já pode ter pressão alta só de acúmulo de gordura visceral ectópica, no caso do rim, tá? Gente, isso aqui nada mais é do que a fisiopatologia da síndrome metabólica. Agora, se eu tenho gordura ectópica, gordura visceral, essa gordura, ela está em lugares que são diferentes do adipócito. A casa do ácido graxo, a casa da gordura, é o adipócito. É lá que tem mitocôndria própria para fazer a oxidação, a queima desse ácido graxo, para queimar a gordura. Se tem gordura em excesso no hepatócito, na célula do pâncreas, no músculo, fora do tecido adiposo, essas outras células não são especializadas em queimar ácido graxo. Conclusão, você não vai formar TP. Pelo contrário, a mitocôndria, ainda que ela é bem intencionada, pega a mitocôndria do hepatócito, por exemplo, ela vai querer queimar esse ácido graxo, está em excesso, mas ela não vai conseguir. O processo para no meio, e você vai ter a formação de moléculas tóxicas, diacilglicerol, tá? E ceramidas, coisa que você vê na propaganda do shampoo. É o mesmo componente, tá, pessoal? O dermato gosta, a gente não gosta, tá? Fora do corpo é uma coisa, dentro é outra. Isso se traduz em lipotoxicidade. Essa lipotoxicidade vai levar a estresse de retículo endoplasmático no músculo, estresse de retículo sarcoplasmático, muda o nome, tá certo? Vai ativar vias inflamatórias, capa beta, via da GNK. Você vai ter aumento de estresse oxidativo, você vai ter aumento da produção das espécies reativas de oxigênio, que o leigo adora chamar de radicais livres, né? Isso tudo num cenário de resistência insulínica
inflamatória. É assim que a obesidade causa resistência insulínica. E a gente sabe que, se a lipotoxicidade aumenta a resistência insulínica, vê ali a setinha, a resistência insulínica causa a lipotoxicidade, e a resistência insulínica, gente, que é causada pela gordura visceral ectópica, ela também vai piorar o depósito de gordura visceral ectópica. É uma via de mão dupla, é um círculo vicioso. A verdade é que, nesse cenário todo, que termina com estresse oxidativo, que eu já falei, e com inflamação, a gente vai ter inflamação tanto do tecido adipócitos, como uma inflamação que é sistêmica, aumentando a chance até desse cara morrer de Covid mais fácil, aumentando a chance dele ter uma dengue hemorrágica ao invés de uma dengue fraquinha. Vai aumentar a chance de doença aterosclerótica. Só lembrando que inflamação causa resistência insulínica e vice-versa, e a gordura visceral, por si só, independentemente da resistência insulínica, também causa inflamação. Mas se eu tenho inflamação do tecido adiposo, e esse tecido adiposo está na região muscular, dentro do músculo, ou dentro da célula, ou entre as fibras, eu vou ter um bate-papo entre a gordura, que está ali no meio do meu bíceps, e o músculo, meu bíceps propriamente dito. E como é que é a conversa dessas células? Olhando o indivíduo magrinho, o do lado esquerdo, você tem o tecido adiposo, que está aqui em azul, e você tem a célula muscular. Esse indivíduo tem bastante adiponectina, lembra de adipocina boazinha, e nesse crosstalk, nesse bate-papo, tem pouca citocina inflamatória. Inclusive, você tem interleucina 10 e interleucina 4, que também, a exemplo da adiponectina, são substâncias boas para o nosso metabolismo, que diminuem a resistência insulínica. Agora, eu vejo ali no músculo uma porrada de irisina, que é legal, até para o crescimento muscular, até para a irisina, quando ela vai passear ali pelo cérebro, ela aumenta o BDNF, ela anda bastante pela gordura marrom, para aumentar a termogênese, ele fala para a gordura branca ficar bege, para ficar marrom lá na frente, para ter maior queima de gordura, tá certo? Para gerar mais energia, mais ATP. E isso é totalmente diferente da pessoa que está gordinha, que está do lado direito. São as células grandes ali de tecido adiposo, é o que está em vermelho. Essa célula de tecido adiposo, ela está mais cheia de triglicérides. Gente, quando a célula adiposa, ela enche de triglicérides, ela fica hipoxêmica, e ela vai ser inflamatória. Você vai ter um acúmulo de macrófagos MU, que são os mais inflamatórios, olhando desse lado da direita aqui, ó. E você vai ter o que associado a isso, nesse bate-papo com o músculo? Um predomínio de miostatina sobre a irisina. E você vai acabar tendo o quê? Redução dessa massa muscular, que está associada, claro, a problemas de inervação, uma série de outros desajustes do funcionamento celular. E aqui a gente fecha o que com vocês? Obesidade e sarcopenia. Tudo via inflamação e via mioesteatose. Por quê? Repito, gordura disfuncional é gordura visceral e ectópica. E a mioesteatose, que é o fator de risco para a sarcopenia, então, principal, talvez, se associa a todo esse processo inflamatório. Quem tem gordura visceral em excesso tem mais mioesteatose. E quem tem mais mioesteatose tem mais chance de ter o quê? Insuficiência cardíaca, tá? Esse slide eu também já falei, já mostrei. Agora, por que é importante detectar a presença de sarcopenia numa pessoa que está gordinha? Porque ela tem mais risco cardiovascular, mais risco para doenças metabólicas, tem menos capacidade física e menor qualidade de vida, além de maior mortalidade. E agora, gente, vocês viram que eu mudei a cor até aqui, ó, tá tudo branquinho. Nós vamos trazer, imagina aquele idoso gordinho. Olha só. E a pessoa com mais idade, ela tende a acumular mais tecido adiposo no corpo e tende a ter menos massa magra e, por conseguinte, menos massa muscular. O fator idade, a gente está vendo aqui, através da creatinina, um espelho do que acontece com a musculatura ao longo dos anos. Vai diminuindo a massa muscular. Aqui não é a mesma paciente do lado esquerdo e do direito, mas só para vocês verem nesse corte, nessa transecção da região do quadríceps,
quanto mais cheio de gordura a pessoa de 60 anos tem, quando comparada à pessoa mais jovem. A verdade é que sarcopenia está ligada à incapacidade física, seja sarcopenia ligada ou não à obesidade. O aumento da idade se associa a pessoa ficar com um comportamento mais sedentário. Quanto mais sedentário, menor a capacidade física. Se a pessoa tem menos capacidade física, ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais paradona. Ela não vai ter muito prazer em se movimentar. E aqui, uma pessoa que se movimenta menos, ela vai ter menor gasto energético. Eu estou falando daquela pessoa que não faz nem aqueles snacks de exercício, colocando o conceito atual aqui. E aqui a gente sabe que quanto menos massa magra, menor o gasto energético. E aumenta a quantidade de gordura. Se ela comer mal, então, voltando ali para aquele primeiro slide que eu mostrei da fisiopatologia, dieta hipercalórica, principalmente se for uma dieta hipoproteica, essa pessoa vai ter o ciclo todo aqui fechado. Tá? Nós navegamos aqui pela sarcopenia e sarcopenia da obesidade. Agora, é uma pessoa que tem mais tendência a ter diabetes tipo 2. E quando a gente tem hiperglicemias, pessoal, todo esse processo, todas essas vias, essa estrada que eu acabei de mostrar, fica ampliada, fica pior, tá? Bom, saindo da fisiopatologia, eu tentei tornar mais leve aqui um pouquinho para vocês, mas vamos lá. Sarcopenia, a pessoa tende a ter peso normal ou baixo, pouca massa muscular, para ter o diagnóstico de sarcopenia, senão não tem, e ela tende a ter pouca massa gorda, ou uma quantidade normal de massa gorda, né? Lembrar que não existe, para massa gorda, um valor universal. Isso é muito controverso na literatura, mas a gente pode afirmar, com base, pelo menos, num estudo mais próximo da nossa população, que é o estudo Enhanced, que homem teria que ter aí algo em torno de 8 a 25% de massa gorda e mulher de 20 a 35% de massa gorda, segundo o estudo Enhanced. Estou falando da maquininha de bioimpedância pelo laudo que ela dá, tá bom? Se a pessoa tem obesidade, pura e simples, ela tem muita gordura corporal, aumento de circunferência abdominal. Se a gente pegar o Lancet Commission, a gente não usa mais IMC, poderia usar a circunferência abdominal como uma ajuda, pelo menos, mas teríamos que ir para a composição corporal. A pessoa com obesidade vai ter muita massa gorda e pode ou não ter bastante músculo. Agora, a obesidade sarcopênica é a mistura de tudo. Essa pessoa tem duas doenças, né? Ela tem, como a gente brinca, o pior dos dois mundos. Muita massa gorda e pouca massa muscular, tá certo? Podendo ou não ter um peso na balança grande, isso pode acontecer ou não. A verdade é que a gente tem que avaliar, no caso da obesidade sarcopênica, para dizer que tem obesidade, essa pessoa tem que ter uma quantidade de gordura aumentada, principalmente gordura visceral e ectópica. E a gente consegue, com uma boa chance de acertar, 95% de chance de acertar, saber se aquela pessoa tem gordura visceral em excesso, pelo menos estimar, se ela tiver uma circunferência abdominal aumentada. Eu costumo utilizar a relação cintura-altura, ela não pode ser maior do que meio. Eu tenho 1,90 m, quem me conhece sabe, eu não posso ter menos do que 95 centímetros de cintura. Tá certo? Na verdade, eu tenho 1,64 m. Sabe, falar sério aqui, eu tenho 80, eu não posso ter mais do que 82 de cintura. Tá? Esse método parece ser muito mais associado à doença cardiometabólica do que os 80 para mulher, 94 para homem, que o próprio IDF coloca para a gente. Agora, a importância de se detectar sarcopenia ou a obesidade sarcopênica, que é uma sarcopenia causada e associada à obesidade, é que essa pessoa tem mais chance de ter doença cardiometabólica, mas ela tem mais chance de quedas, ela tem mais chance de fraturas e ela tem mais risco oncológico. Isso é importante comentar com vocês. Mulher no pós-menopausa com obesidade tem mais chance de câncer de mama. E se ela for sedentária, então, esse risco parece ser maior do que a própria reposição hormonal da menopausa, para vocês terem uma ideia. Agora, é uma pessoa que tende a se tornar um idoso frágil, na verdade, né? Você sabe que tem aquele idoso que vai ser mais rígido, ele não envelhece com doença, ele tem a senescência, esse é o processo natural. Agora,
Isso é diferente da senilidade, que é o idoso que envelhece com doença. É o idoso sarcopênico, por exemplo. Mas mesmo sem pensar no idoso, a gente pode ter uma pessoa de meia idade que tenha obesidade sarcopênica também, tá? Prevenir sarcopenia. Óbvio, mudança de estilo de vida, tem que ter alimentação saudável, tem que fazer exercício. Gente, não pode fumar, não pode tomar muita bebida alcoólica. O Marcos deu uma aula no final do ano passado mostrando o impacto que a bebida alcoólica tem na massa muscular. A Adriana comentou o tempo de ficar parado também, o que acontece. Nós temos que ter um sono adequado, isso faz parte do estilo de vida saudável. E, claro, vamos controlar o peso com isso tudo. Olha que coisa engraçada, eu falei de prevenção. Quando eu falo de tratamento, é exatamente a mesma coisa. Muito interessante isso aqui. Se a gente pegar alimentação saudável e prática de exercício, aqui eu tenho da SBEM, o manual que fala sobre a endocrinologia do esporte, pelo menos é a visão do endocrinologista, a gente tem que ter um aumento da ingestão de calorias e proteínas, pensando na sarcopenia, não estou falando de obesidade sarcopênica aqui, tá? Mas se houver obesidade sarcopênica, só lembrar que a gente não pode fazer o paciente perder peso tão rápido assim, que ele vai ter problema. Perder peso muito rápido, ele vai perder muita massa muscular, muita massa magra como um todo. Então, se a gente vai dar para paciente com obesidade sarcopênica uma dieta com restrição de calorias, que para uma pessoa comum, a gente faria o cálculo para ver o que ela comeria por dia para manter peso e reduziria 500 a 750 quilocalorias dia. Para a pessoa que tem obesidade sarcopênica, recomenda-se reduzir ou fazer um déficit metade disso aí, 200, 300 quilocalorias por dia, tá certo? De déficit apenas. Muito cuidado com bariátrica e com as medicações mais novas para obesidade, que levam a uma perda que se assemelha até de uma bariátrica, porque esses pacientes, eles até podem usar a medicação, mas a gente tem que pegar leve nesse caso com eles. E uma coisa que eu sempre digo, e brinco entre aspas, e falo nas minhas aulas, é proibido uma pessoa que seja idosa, ou alguém que tenha sarcopenia, ou obeso sarcopênico, é proibido ele fazer restrição calórica sem exercício físico e sem ter uma ingesta adequada de proteínas, tá? Recomenda-se aí de 1,2 até 1,5, 1,6 grama de proteína por quilo dia. Lembrar que proteína de alto valor biológico são aquelas geralmente de fonte animal, né? A questão láctea também vão ter um aproveitamento melhor. Vão ter mais aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não fabrica. E, claro que para alguns casos, a gente sempre tenta o food first, né? Mas para alguns casos, no qual o paciente aceita e tem grana para pagar, a suplementação é adequada. Exemplo que eu dou aqui, proteína do soro do leite, whey, que tem aquela, por ingesta, a leucina, 3, 4 gramas por porção, associada aí, tem mais ou menos 50% de aminoácidos essenciais ali, da composição do whey, proteína de alto valor biológico, é o que eu quero dizer. Além do que, tem que ter exercício de resistência, exercício resistido, na verdade, né? Ideal seria fazer o aeróbio resistido, mas a prioridade aqui é o exercício resistido. Não vou entrar no mérito aqui também, até porque é complicado. Gente, está no livro da SBEM isso aqui, mas vamos fazer uma crítica, né? Eu já falei do whey protein, a gente fala da creatina, que serve para aumentar a performance num treino de 15, 20 segundos, que seria um treino de musculação, por exemplo, alta intensidade e curta duração. Você tem o HMB, que é um metabólito da leucina, que é um aminoácido top ali, é verdade. Agora, seja na diretriz de 2013, seja na de 2025, né, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles colocam hidroximetilbutirato, talvez não como um agente que tenha aqui de anabolismo, como o whey, mas para uma pessoa até idosa, sedentária, ele pode evitar catabolismo. Agora, lembrar que nem o COI, nem o American College of Sports and Medicine, nem a Sociedade Australiana do Esporte, o Instituto Australiano do Esporte, eles não colocam hidroximetilbutirato como um suplemento com nível A de evidência, tá? É só a Sociedade de Nutrição. A vitamina D, manter pelo menos acima de 30 nanogramas por ml, isso para
pessoas adultas, lembrando que a Endocrine Society, em junho do ano passado, ela disse que nem precisa ficar dosando isso aí, e que idoso, assim como gestante, assim como pessoas com diabetes e pessoas e crianças, receberiam vitamina D independentemente de exame de sangue. E aqui, ácido graxo ômega 3, não, está aí no livro, mas não reúne um grau de evidência para você suplementar no sentido de tratar a sarcopenia. Então, está aqui, mas a gente está fazendo uma crítica construtiva aqui com essa tabelinha. Hormônio, só se houver de maneira confirmada alguma deficiência, senão nem pensar, e, claro, tratar as doenças de base, tá? Aqui, com relação à obesidade sarcopêmica, restrição calórica de leve, como eu falei, e vejam que interessante esse estudo, né? Eu já até mostrei em outra oportunidade. Os pacientes, em geral, perderam 9% do peso corporal. Um grupo fez só exercício aeróbio e a massa magra, opa, teve uma perda de 5%. Quem fez exercício resistido ou combinado, que tinham resistido junto, perdeu menos massa magra. Quando a gente pensa em força muscular, que parece ser mais importante realmente que a massa, o grupo que fez um treino de força teve um aumento de força muscular de quase 20%, parecido com quem fez o aeróbio resistido. Quem fez só o aeróbio não teve um grande benefício nesse sentido de força. Agora, para performance física, para qualidade de vida, aí o ideal realmente é o dobro, né? 29% aqui de melhora no teste de desempenho físico, quem fez aeróbio resistido, contra quem fez, que não foi ruim também, só o resistido ou só o aeróbio. Mas vejam que tem que ter exercício. Em todas as tabelas que eu mostrei, o grupo controle se lascou. Dá para perceber aí, tá, pessoal? Tratamento dietético, lembrar que quando se perde peso muito rapidamente, de maneira muito intensa, tratamento com medicações dá para perder quase 40% de massa magra. A média é de 10, 20% de perda, tá certo? Com bariátrica, perde-se mais de 50% de massa magra. E a gente não pode deixar, né, pessoal? Aqui embaixo é um estudo no qual não se fala de exercício, né? Foram avaliados aí grupos de pacientes que fizeram vários tipos de dieta, e as dietas que tinham uma concentração maior de proteína, tá? Pensando aí em quilos, grama por quilo dia, 1,5, 1,6 grama por quilo dia, ou em valor calórico, mais do que 10% do valor calórico, chegando a 20% do valor calórico, seria algo parecido. Eles tiveram 11% só de perda de massa magra, e não 20%, 30%, 40%. Aqui é um estudo com idosos com obesidade. Todo ali um prato cheio para ter sarcopenia, como eu falei. Essa meta-análise incluiu 17 estudos clínicos randomizados e quem fez treinamento de força com suplementação proteica teve melhores resultados de força muscular, de melhor aumento de massa magra e de redução de massa de gordura. Mas quando a gente pensa em dieta com mais proteínas, nós temos que tomar cuidado com aquelas pessoas que têm doença renal. Por quê? Existem evidências que as proteínas, para quem tem um rim doente, quando em excesso, elas podem piorar o prognóstico renal dessas pessoas. Aqui eu trago um dado que é de um modelo de paciente com diabetes, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. Recomenda-se para aquele paciente que está com taxa de filtração entre 15 e 30, portanto, está na fase G4, tá? Abaixo de 30 ml. Esses pacientes, eles não deveriam comer muita proteína. Eles teriam que comer, em média, 0,8 grama por quilo de peso por dia. Gente, tomar cuidado aqui também. Claro que é uma diretriz de diabetes, que é uma pessoa que tende a perder o rim até com mais facilidade, se ela não tiver com a glicemia controlada, mas lembrar que essas pessoas têm mais chance de sarcopenia. Então, você não pode dar muito menos que 0,8 também. Tem que tomar cuidado com os excessos, tá? Nem ao céu, nem muito à terra. Aqui eu trago um dado que confronta um pouquinho a SBD, né, que é a Sociedade Brasileira, que é da American Diabetes Association, a Sociedade Americana de Diabetes. Eu trouxe só para confrontar. Eles falam que quem tem que usar 0,8 lá é a partir do G3. Se eu tenho paciente com taxa de filtração menor que 60 lá nos Estados Unidos, ele já deve consumir o 0,8. Mas vamos sair do modelo diabético, vamos para CADIR, ou QDIR, que é a Sociedade Internacional do Rim.
Isso aqui, pessoal, é população geral, não é diabetes. Recomenda-se G3, G4 e G5, igual a ADA, hein? Paciente com menos de 60 de taxa de filtração, eles recomendam já reduzir o consumo para 0,8. Agora, na prática, os pacientes acabam comendo 1,2, a gente acaba comendo um pouquinho mais, né, de proteína, mas eles falam, olha, a gente sabe que vocês vão pular fora, vão comer mais proteína do que deve, mas, pelo amor de Deus, passar de 1,2, 1,3, aí vocês estão na roça. Aí, realmente, o rim de vocês vai abrir, tá bom? Então, eles colocam até um practice point, até para ter uma certa complacência com aqueles pacientes que eles sabem que não vão fazer direitinho, tá? De aspectos farmacológicos, eu não vou abordar tratamento de obesidade, nada aqui, não vem ao caso, mas só lembrar o seguinte, a gente tem dos medicamentos atuais para obesidade, análogos de LP1, um estudo em modelo animal, mostrando que aqueles ratinhos gordinhos com resistência insulínica, síndrome metabólica, quando eles recebem liraglutida e semaglutida, um ou outro, eles vão melhorar a gordura total, diminui gordura visceral, melhora a resistência insulínica e a síndrome metabólica. E eles não perdem massa muscular. Esse é um estudo em modelo animal. A gente não pode extrapolar para estudo clínico. E nesse estudo, para completar o álbum aqui, o que eles fizeram com as figurinhas, né? Eles viram que provavelmente a via das sirtuínas, especificamente a via da sirtuína 1, parece ser a responsável para não haver perda de massa muscular. Então, isso seria um ponto positivo a favor desses medicamentos. E o que a gente tem de estudo clínico? Um remédio que, em 2016, por exemplo, falhou para ser uma droga para doença muscular, como as miosites em geral, mas que, num estudo que foi elaborado, fase 2, para obesidade, se mostrou muito bom, né? Que é uma medicação que vocês conhecem, que é o bimagrumab, que, em última análise, ele não vai deixar a miostatina fazer o seu efeito nos receptores de activina 2. Bom, a miostatina não vai no receptor de miostatina, né, doutor? Aí que dá confusão. A miostatina vai no receptor de activina 2. Bloqueia isso aí, e o que acontece se a miostatina não age? O paciente aqui, no caso, perde gordura corporal, aqui em azul, nesse slide, são os pacientes que receberam o bimagrumab, 48 semanas dá um ano, quase, e aqui é o grupo que usou o placebo. Gente, nesse estudo, a perda de massa gorda foi de 20% no grupo que usou a medicação contra 0,5% de média no grupo que não usou a medicação, no grupo placebo. E mesmo perdendo 20% de gordura, esse grupo teve um ganho de 3,6% de massa magra, que foi bem diferente do grupo placebo, que ainda assim perdeu massa magra. Perderam pouca gordura e bastante massa magra, relativamente falando. Circunferência de cintura. Se eu estou falando de um grupo que ganhou massa magra, eu tenho que ver cintura, não IMC, não peso, porque não é bom mesmo. E quando a gente pega a circunferência abdominal, o grupo que usou o bimagrumab aqui perdeu 9 centímetros e o grupo placebo ganhou meio centímetro de barriga. Só lembrar, estudo clínico, tem estudo americano que mostra que cada 1 centímetro que eu aumento de cintura, depois dos 40 anos, aumenta em 17% a minha chance de infartar. Hemoglobina glicada, que tinham pacientes lá que tinham desglicemia, reduziu 0,8% quase no grupo bimagrumab e até aumentou de maneira não significativa no grupo placebo, mas quando eu comparo um grupo com o outro, aí sim dá uma baita diferença e o peso corporal foi um banho ali de perda, na verdade, mesmo com ganho de massa magra para o grupo bimagrumab, tá? Então, agradecer aqui e eu fico pronto. As minhas amigas hackers vão me ajudar aqui agora, como a gente desmonta o circo aqui para falar com vocês, que a gente tem uns minutinhos para as perguntas. Você me ajuda, Isaac? Agora eu não sei como é que eu vou ouvir o povo aqui, que a gente está... Estou sem retorno. Ah, vocês estão no celular. Ah, é? Aí já está com o celular, mas aí dá para aumentar o volume da TV. Mas acho que está. Pessoal, eu espero aqui ter, pelo menos, passado um pano aqui, dado uma revisada
para sarcopenia, e claro que eu entrei na obesidade sarcopênica também, que é um conceito importante e que tem tudo a ver com a parte da endocrinologia, tá? Para a gente tirar dúvidas e, poxa, e agora perguntar tudo que a gente acha que é bobagem, etc., estamos aqui. E o que eu souber responder, vamos que vamos. Senão eu tenho 3 universitários aqui que vão me ajudar nas respostas. Deixa eu pegar isso aí. Cris, super parabéns. Excelente. Uma visão super boa. Nós não estamos ouvindo. Não Era estão só ouvindo? um problema do áudio aqui. Tá. Ou, enquanto isso, se vocês quiserem fazendo pergunta no chat. Doutora Andréia, fala de novo. Ideia. Pode falar. Então, isso, a sua explanação foi excelente, né, para variar um pouquinho. Minha pergunta é em relação a Sema e Lira. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Do que você viu, teria uma preservação da massa magra ou teria um ganho de massa magra por um mecanismo direto da droga? Viu alguma coisa em relação a isso? Você está falando do estudo dos ratinhos, né? É isso? A gente falando diretamente de Lira e Sema. E assim, se faz diferença entre Lira e Sema, se é que elas só preservam ao invés de promover um ganho, se tem diferença também entre Lira e Sema, é porque talvez fosse mais uma razão para a gente preferir Sema a Lira, entendeu? Era essa a pergunta que eu tenho. Esse estudo, claro, foi um estudo em modelo animal, ele tem todas as limitações, né, para a gente tirar qualquer conclusão, que não dá, que é um estudo pré-clínico, você sabe. Agora, o que ele mostrou, e foi muito elegante, como o pessoal fala, assim, né, a metodologia, o desenho do estudo, assim como inibidores de SGLT2, foi comprovado nesse estudo que, pelo menos nos ratinhos, existe ativação dessas vias das sirtuínas, tá? Via da sirtuína, para quem não lembra, para quem não milita muito nessa área, é uma via que está associada a vários benefícios para o nosso corpo. Não é só a questão de manter massa muscular, que é o que aconteceu com os ratinhos, através dessa via. Foi um mecanismo indireto da droga, tá? Não foi um mecanismo direto a princípio. Passa por essa via aí. Mas ele, por exemplo, quem usa EMPA, DAPA e canagliflozina, as sirtuínas são aquelas que aumentam um pouquinho a produção de hemácias para que haja um aumentozinho de hematócrito, mas não pode dar trombose, estou falando um aumentozinho pequenininho que se associa à redução de risco cardiovascular. Então, essas vias de sirtuínas, elas são muito estudadas quando a gente pega esses medicamentos que atuam em metabolismo, vamos falar assim, de uma forma geral. E foi isso que das várias vias que eles testaram nesse estudo de ratinho, foi a única que se mostrou, na verdade, diferente, né? Que sofreu o impacto da medicação, no caso, e se associou à manutenção da massa muscular desses modelos animais. A Lira ou a Sema? As duas, ambas. Tá bom, tá legal. Mas aqui lembrar uma coisa, hein, Dea? Lira e Sema, vamos lá, pensando agora em ser humano, tá? Não em rato. Lira tem 97% de homologia com o GLP-1 humano e Sema é uma modificação de 3 aminoácidos da Lira. Então, a Sema tem 94% de homologia, de similaridade com o GLP-1 nosso, né, nativo. Então, são drogas muito parecidas nesse sentido, apesar de os efeitos no diabetes, na obesidade serem muito diferentes em intensidade, mas parece que para algumas vias eles compartilham das mesmas propriedades. Pode ser muito diferente, por exemplo,
de uma droga que vai derivada da exendina, como a exenatida, como a própria dulaglutida, que são moléculas maiores, assim por diante, tá? Só um comentário em cima do que você colocou aqui, porque lira e sema, nesse estudo, se mostraram, de certa forma, favoráveis. Mas estudo em humano a gente não tem, né? De Não ganho. conheço. Eu não Tá, conheço. galera. O que a gente tem no observacional, uma palestra que teve no American Diabetes Association, no ADA do ano passado, que eu estava em Orlando, e eu assisti uma aula, estava até com o Beto Zaguri nessa aula, a gente tem vídeo, fizemos coisa em cima disso aí, que é o seguinte, usando sema, usando retatrutida e usando tirzepatida, estudo de fase 3, fase de desenvolvimento, perda de peso de 15% a 24%. Existe redução de massa magra? Sim, bastante. Porém, não houve redução de performance, não houve redução de função de massa magra, entendeu? De função muscular, pelo menos nos subgrupos desses estudos. Lembrando que não eram estudos assim direcionados para isso. O nível de evidência deles não é alto, tá? Mas, a princípio, reduziu massa, mas não reduziu função. Isso precisa ser melhor estudado ainda, né? Para falar a verdade, tem que ter cautela para falar. Até porque a redução de massa pode até ser porque a massa muscular estava sendo superestimada na vigência da miosteatose, né? Então, você tirou a gordura de dentro do músculo, aparentemente houve uma diminuição de massa muscular, já que a força muscular se manteve, né? Eu Exato, acho mas isso um bastante músculo de melhor provável. qualidade, né? Que você está dizendo, né? Um músculo de melhor qualidade, certo? Exato. Sem tanta gordura. Obrigada, Cris. Obrigado a você. Vamos lá, tem uma pergunta aqui no chat. Qual é o índice de redução de sarcopenia por exercícios associado à medicação? Adri, eu não tenho essa resposta. Eu não conheço estudos que tenham sido desenhados com esses medicamentos, controlados também com exercícios, para essa finalidade. Particularmente, acho que é bem difícil ter isso aí, porque, normalmente, quando a gente vê estudo com exercício, são estudos com N pequeno, curto espaço de tempo, aí você tem dose de medicamentos, medicamentos diferentes, populações distintas. Claro que você podia ter um ou outro separado, eu não conheço, a gente pode até procurar para ver se tem um ou outro, tá? Mas eu acredito, sim, que a gente não tenha dados robustos ao ponto de estabelecer um valor de corte, tá? Não acho que isso aí seja fácil de se fazer, tá bom? Mas um outro estudo de exercício com alguma dessas medicações, ou com algumas delas, a gente pode dar uma procurada aí, sim, para pelo menos formar um raciocínio clínico, né? Mas muito interessante a sua curiosidade, assim, isso aí seria ótimo se a gente tivesse. Declaro encerrada a reunião de hoje. Beleza, obrigada pessoal. pela atenção. Gente, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Marquinho, pela obra de arte que você faz sempre aí. Obrigado